nós precisamos fugir daqui, nós precisamos sair daqui. Nós ouvimos mensagens que falam sobre deixar em que as outras pessoas pereçam. Porque o importante é que a igreja seja arrebatada e que quem está aqui sem ter conhecido o Senhor, que fique por aí. E quando eu estava estudando, eu estava meditando sobre a oração que Jesus fez por nós. Quando Jesus orando por nós, ele disse assim: Pai, não peço que os tire do mundo. Como é que pode isso? Nós escutamos as pregações que dizem que nós devemos ir ser arrebatados logo e ir embora. E Jesus disse: Pai, eu não quero que você tire ele de lá agora não. Diga para o seu vizinho assim: existe um propósito de você estar no mundo. Diga para ele, irmão. Aleluia, amém? Amém? Você precisa estar lá, mas que mundo é esse, pastor? O senhor está dizendo que eu tenho que estar lá sim. Você tem que estar como um servo de Deus lá. Você deve influenciar aquilo lá, isso que eu quero te mostrar. Que a mensagem do reino ela é conflitante por isso. Porque enquanto os religiosos dizem que nós devemos ser um povo isolado, enquanto os religiosos dizem que nós devemos nos abster, que nós não devemos ter contato com o Egito, que você deve temer tudo aquilo que está ali, que você não deve ver mais ninguém, o Senhor Jesus diz: não tira eles de lá. Diga para o seu vizinho: Deus quer te levar lá no Egito. Diga para ele. Mas agora você está livre, amém, irmão? O Alex ministrou para nós aqui: o passado não me importa mais. Amém. Eu estou livre. A palavra diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Aleluia. Não tem mais vínculo nenhum. Pecado, esse jugo satânico não tem mais poder sobre nós. Porque hoje nós somos salvos e livres em Cristo Jesus. Aleluia. Tem alguém que é salvo e livre aqui nesse lugar? Amém? Amém. Diga para o seu vizinho: eu não sei você, mas eu sou livre. Diga para ele. E diga para ele: porque eu sou livre, eu posso dar glória a Deus. Somos um povo alegre, amém, irmão? Eles precisam de viradão, nós estamos cheios do Espírito. Nós estamos carregados da presença de Deus. Nós somos um povo que anda cheio da glória. Aleluia. E aí eu comecei a meditar sobre isso e eu entendi algumas coisas que eu quero compartilhar contigo. Quando a gente estuda a palavra, a gente vê que Deus sempre colocou o povo lá no meio do Egito para poder abençoar ele. Como é que pode isso, pastor? Eu quero te dizer que o Egito significa o mundo, o Egito significa as suas provas, o Egito significa o seu deserto, o Egito significa as dificuldades que você está passando. Eu quero te dizer que o local que você passa a prova, o deserto que você está passando, que o Egito que você enfrenta, ele tem as condições ideais para o teu crescimento. Deus não vai tirar você do Egito, ele vai fazer você prosperar no meio do Egito. Você vai pensar que Deus vai tirar você do emprego? Não, ele vai fazer você crescer nesse emprego. Todo mundo é mudando, você vai fazer a diferença naquele lugar. Ninguém não tem oportunidade para ninguém. Deus não precisa de oportunidade. Ele abre porta onde não tem porta. Aleluia. O Egito tem as condições ideais para o crescimento do povo de Deus. Quando Jesus nasceu, então Herodes começou a perseguir, a tentar descobrir quem era o Messias. O anjo aparece para José e diz para ele: pega o menino Jesus e vai para o Egito, porque eu vou te proteger lá. Porque Herodes quer matar, eu vou proteger você lá. Como é que pode isso? Deus pega Jesus e leva lá para o Egito para poder guardar ele. Sabe o que Deus está dizendo? Sabe o que Deus está nos mostrando? Você pode estar no maior Egito, na maior dificuldade, você pode estar no maior deserto, mas os anjos do Senhor estão te guardando lá. Ele vai fazer você a diferença na tua vida em qualquer lugar. Hoje você vai aprender a parar de temer o Egito. Hoje você não vai mais ter medo de viver no meio dos ímpios. Você não vai mais ter medo de ser influenciado por eles. Você vai entender que aonde Deus te colocou, Ele te colocou para dar condições de crescimento. E Ele vai usar esse Egito para te prosperar. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, a gente vai dar uma viajada bem grande hoje na palavra. Abra comigo lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 15, verso 10. Gênesis 15, do 10 ao 13. Depois nós vamos ler, preciso ler essas duas passagens. Depois nós vamos ler lá em Gênesis mesmo 46, do verso 2 ao 4. Primeiro em 15,
Gênesis 15, 10 ao 13 diz assim: Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de um sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Lá em Gênesis capítulo agora 46, verso 2 ao 4, vamos rapidinho lá. 46, 2 ao 4. Nós sabemos que Abraão é pai de Isaac, pai de Jacó, né? Jacó também, depois que teve um encontro com Deus, Deus mudou o seu nome de Jacó para Israel. Nós falamos disso numa mensagem anterior a essa, se não me falha a memória. Gênesis 46, 2, Deus está falando com Jacó, com Israel, que é a mesma pessoa, são a mesma pessoa. Ele diz assim: e Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna: Jacó, Jacó, eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou o Deus de seu pai. Disse Deus: não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Amém. Eu mesmo descerei ao Egito com você e certamente te trarei de volta. Amém. Vou ler novamente o verso 3 e 4, diz assim: eu sou o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. O início do verso 4 diz: eu mesmo descerei ao Egito com você e certamente te trarei de volta. Aleluia, olha para mim. Nós sabemos que quando Deus vai falar com Abraão lá de Ur dos Caldeus, Deus chama ele e diz: através de você eu quero fazer o meu povo, eu vou fazer de você uma grande nação. E Deus então fez para ele a promessa da terra prometida. E Deus disse assim: eu vou fazer de você um homem abençoado, eu vou abençoar os que te abençoarem, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, eu vou fazer você prosperar, Abraão. Deus tira ele da tenda, faz ele olhar para as estrelas do céu e diz assim: conta as estrelas, elas são incontáveis. Ele diz assim: será a sua descendência. E Deus diz para ele: conta então o pó da terra. Ele diz: não dá, Senhor, assim será a tua descendência. E Deus então diz: conta a areia do mar. Ele diz: Senhor, elas são incontáveis, assim será a tua descendência. Mas nós sempre, religiosamente, sempre pensamos que para Deus nos abençoar, nós precisamos sair do Egito e ir para Canaã. Porque nós sempre achamos que Canaã, o que significa Canaã? A terra que emana leite e mel. E nós sempre entendemos que Deus vai nos levar para um lugar que não tem problema, que a vida vai ser uma tranquilidade, uma moleza. Amém ou não amém, mas é verdade ou não é? Só eu, vocês estão aqui comigo, é assim que nós aprendemos, sim ou não, amado? E que não vamos ter problemas, e que a vida vai ser uma beleza. Nós estamos caminhando, eu vou para Canaã, não é assim? Caminhando eu vou. E o crente não é egoísta, canta assim: se você não vai, não me peça aí. Não importa que o cara está indo para o inferno, o problema é dele. Mas nós aprendemos que nós estamos indo para Canaã. Amém por isso? Amém. Mas nós também, junto com isso, idealizamos que Canaã é um lugar onde nós vamos ser abençoados. Mas na realidade nós já entendemos que nós já estamos em Canaã. E que na realidade hoje Canaã é o nosso estado de vida, porque nós não buscamos a bênção, nós somos abençoados. Aleluia, aleluia. Que nós somos a Jerusalém celestial, nós entramos no repouso de Deus. Aí, quando Deus vai falar com Abraão, a coisa é totalmente diferente. Deus diz assim: quando Deus está fazendo aliança com Abraão, que você viu ali, quando Abraão mata os animais, Deus diz: Abraão, sacrifica os animais, põe ali no altar, porque eu hoje estou fazendo uma aliança contigo de prosperidade. Abraão vai fazer lá esse ato de aliança com Deus. Mas o interessante é que nesse ato de aliança, como nós vemos lá, as aves de rapina, elas vêm tentar roubar o sacrifício de Abraão. A Bíblia diz, como nós vemos lá, isso está lá no verso, bota o verso 11 para mim do capítulo 15 aí antes. Verso 11 do capítulo 15. Você não precisa ver não, está aí? Está como aí? Nisso as aves de rapina, como diz aí? E as aves desciam sobre os cadáveres. Só isso? Abraão, porém, eles enxutavam.
Elaine vem e diz: nisso as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Mas entenda, quando Abraão foi fazer aliança com Deus, as aves de rapina significam os demônios. A Bíblia fala sobre as regiões celestiais, amém ou amém? Amém. Nós sabemos que os diabos não estão lá embaixo no inferno, não. Estão trabalhando aqui nas regiões celestiais. E quando Abraão vai fazer essa aliança com Deus, as aves descem para tentar roubar essa aliança. Porque toda aliança traz bênçãos sobre a vida dos dois que fazem aliança. E Abraão está fazendo aliança com Deus Todo-Poderoso. E o que o diabo disse? Não posso deixar de fazer aliança com Deus. Então ele desce para tentar roubar aquele sacrifício que significava tirar a aliança de Abraão com Deus. Assim também é quando você vem para a nossa igreja, quando você vem para a presença de Deus e você coloca no teu coração o desejo de fazer uma aliança forte com Deus. Amém. As aves descem para tentar roubar o teu sacrifício. As aves descem para tentar, os demônios descem para tentar burlar, para tentar roubar, furtar o teu sacrifício, a tua aliança com Deus. Então você deve estar muito vigilante. A palavra diz que Abraão então enxotava esse demônio. Sabe o que é isso? Você hoje tem autoridade no nome de Jesus. Quando você sente qualquer influência demoníaca tentando tirar a tua aliança com Deus, você tem que repreender isso em nome de Jesus. Aleluia. Você já pensou se Abraão fosse correr lá para chamar a irmã Mariazinha 220? Quando ele voltasse, já tinham roubado o sacrifício dele. A Bíblia diz que o próprio Abraão enxotava. Então você tem autoridade no nome de Jesus. Mas quando Deus vai falar com Abraão, Deus diz assim para ele: Abraão, a tua descendência vai passar 400 anos numa terra alheia, e eles serão oprimidos e escravizados, mas eu vou tirar eles de lá. E aí depois Abraão então não entendeu muita coisa também, não sabia como acontecia. E Abraão então gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou José, José foi para o Egito, tem todo aquele processo que nós já sabemos. E depois que Deus coloca José como governador, aí então José vai e diz para toda a sua família: vem todo mundo morar comigo aqui no Egito. Mas Jacó, Israel agora é o homem de Deus, Jacó como era agora o homem de Deus, ele disse: eu não sei se vou. Ele foi orar ao pai. Então é como nós vemos lá em Gênesis capítulo 46, que diz assim: eu sou o Senhor Deus de teu pai. E diz assim: não temas, não tenha medo de descer ao Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Quando Deus prometeu a Abraão lá atrás, você está entendendo isso? Para a gente poder chegar onde eu quero? Amém. Quando Deus prometeu a Abraão lá atrás, Deus disse assim: eu vou fazer de você uma grande nação. Mas quando Deus vai para a vida da descendência, para os descendentes de Abraão, Deus leva eles para o Egito. E quando o homem teme descer, Deus disse assim: desce, porque eu sou contigo lá no Egito, e é lá que eu programei fazer de você uma grande nação. Deus estava dizendo para ele, em outras palavras: o Egito tem os ingredientes que eu preciso para te fazer crescer. Pastor, que coisa tremenda. O que é isso? Você vai entender. Nós estamos só entrando na mensagem. O Egito, ele tem os ingredientes necessários. Aquilo que é o fim para muitas pessoas, para nós é o começo. Aleluia. Para muitas pessoas têm medo do mundo, mas para quem é do reino não tem medo. Amém. Porque eles sabem que Deus nos envia para o Egito para nos dar vitória, para nos fazer crescer. Eles sabem que nós não temos mais medo, porque nós não somos influenciados pela mensagem do Egito, pelas propagandas, e nem pelos manjares do Egito, porque nós estamos ali para crescermos. A grande realidade é que a religião, é que as coisas mudaram, e então agora as pessoas têm medo de viverem os projetos de Deus e ficam orando a Deus para Deus me tira desse problema, Deus me tira desse vento, Deus me tira, me livra, me separa, Deus faz até a oração de Jesus, se for possível passa de mim esse cálice, mas não conhecem o propósito de Deus. Bota só no telão para mim, Provérbios capítulo 19, versículo 21, lê comigo só no telão para a gente ganhar tempo. Provérbios capítulo 19, versículo 21, eu quero te mostrar algo. Existe uma coisa que é muito diferente, são os teus planos e os propósitos de Deus. Aleluia. Uma coisa são os teus planos, outra coisa são os propósitos de Deus para a sua vida. Você precisa alinhar a sua vida, os seus planos com os propósitos de Deus. Diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Verdade. Você pode planejar muitas coisas,
E aí onde eu quero entrar com muitas pessoas aqui. Sabe qual é o grande negócio? Sabe o que acontece com a gente? Até mesmo você que é jovem. Sabe por que nós nos frustramos? Porque nós queremos que Deus assine embaixo dos nossos planos. Mas nós não sabemos se os nossos planos estão dentro do propósito de Deus. Quando você vai fazer algo, você dobra o joelho para perguntar se isso é propósito de Deus? Ou você simplesmente faz e diz assim: Deus abençoa isso, eu sou teu servo. Deus, eu quero que o Senhor me abençoe, eu sou teu servo. A tua palavra diz que onde eu colocar a minha mão, abençoado será. Diga para o seu irmão, não é bem assim não, amado. Diga isso para ele. Você precisa saber o propósito do Senhor que Deus tem para você. A Bíblia diz que muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece são os propósitos do Senhor. E o que é propósito, amado? Propósito é a razão pela qual você foi criado. Aleluia. O seu plano pode ser sair desse problema, mas se no propósito de Deus, na tua criação, Deus estabeleceu que você tem que passar desse Egito, Ele não vai te tirar, porque Ele tem um propósito e você está passando no meio dessa luta. É verdade. Você precisa conhecer os propósitos de Deus para a sua vida. Você precisa fazer com que os seus planos se alinhem. Entenda, Deus não tem nenhum contrato com os seus planos. Os propósitos de Deus vão frustrar os nossos planos. Essa é uma estação onde os propósitos de Deus vão frustrar o plano de muitas pessoas. Quantos de vocês tinham muitos planos esse ano? Deus falou assim: não é nada disso, é diferente. Amém ou não amém? Só acontece comigo, gente? Você está aí? Então nessa hora você dá uma glória a Deus para ajudar o pastor. Dá uma salva de palmas para poder pegar essa. Nós não conhecemos os propósitos de Deus. Verdade. Quando você vai namorar, você olha para o cara e você só olha a embalagem, não quer saber se Deus tem propósito ou não. Quando você vai fechar um negócio, você vê o lucro, não quer saber se esse é o propósito de Deus ou não. Tem muita gente dando com os burros d'água. E a pessoa não está entendendo que muitas vezes, amado, Deus permite que nós estejamos no Egito, mas Ele tem um propósito. Tudo na nossa vida tem um propósito. Você está no vento do teu casamento, diga, tem um propósito. Você está no vento das tuas finanças, diga, tem um propósito. Tudo na nossa vida tem um propósito. Pode não ser teu plano passar por isso, mas o propósito de Deus sempre vai prevalecer. Quando Deus quis aumentar e cumprir a promessa na vida de Abraão, Deus disse assim: eu tenho que pegar esse povo e levar eles lá para o Egito, porque os ingredientes para o crescimento estão ali. E sabe qual eram os ingredientes? Era passar pela prova. E eles foram para o Egito e eles começaram a crescer. E quanto mais eles cresciam, mais Deus abençoava. Chegou uma hora que os egípcios disseram assim: esse povo está muito grande, daqui a pouco vai ter um problema, vai ter uma guerra, eles vão se virar contra nós, nós não vamos ter como fugir, vamos escravizar eles, vamos começar a apertar eles. Sabe como é que as pessoas fazem com a gente? Quando começam a ver que a gente prospera, eles começam a perseguir a gente. Amém ou não amém, amado? Assim não é? É verdade ou não é? Você está quietinho na tua, ninguém olha para você, mas quando a coisa começa a dar certo, começam a falar: olha lá, olha lá, olha lá. É, quando ele está crescendo, a gente não pode deixar ele crescer não, vamos perseguir. Olha lá, essa jovem agora ela andava lá, ela era cachorra, agora ela virou princesa, ela não está mais na mão de um de outro, agora a gente tem que perseguir, tem que falar besteira dela. Olha lá como é que está a vida dessa mulher, esse casamento estava destruído, agora a coisa está andando direitinha, vamos perseguir. Amados, sempre quando nós estamos começando a prosperar, começam a perseguir a gente. Aí o religioso não entende e começa a chorar: Jesus, eu era uma cachorra, agora eu sou uma princesa e estão falando mal de mim. Quando eu era minha cachorra, minhas colegas me aceitavam, agora que eu sou uma princesinha, está todo mundo falando que eu saí com A, com B, que eu fiz isso, eu não fiz nada. Não teve propósito. O religioso não entende essas coisas para quem tem a mentalidade do reino. Você precisa transicionar. A tua mente precisa entrar no entendimento do que é reino de Deus. Quem pensa como religioso, quem pensa na estação passada, não entende essa mensagem. E quando o povo estava no Egito, que começaram a apertar eles, Deus disse: agora é a hora. Quando eles entraram no vento, quando eles entraram no processo, Deus disse assim: agora eu entro, agora é minha hora de fazer eles prosperar. Eu quero mostrar isso para você lá em Êxodo, capítulo 1, versículo 7, versículo 12. Êxodo, segundo livro, capítulo 1, eu quero o verso 7 e o verso 12, só esses dois versículos.
Êxodo 7, capítulo 1, perdão, versículo 7 e 12. Diz assim, Êxodo capítulo 7, capítulo 1, versículo 7 e 12, diz assim, versículo 7, diz assim: os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Todavia, quanto mais eles eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas. Novamente, versículo 12. Todavia, quanto mais eles eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Aleluias, olha para mim. Olha qual é o ingrediente que o Egito tem. Sabe qual é o segredo do povo de Deus? A gente cresce no meio da pressão. E quanto mais apertam a gente, mais a gente cresce. Aleluia. Eles estavam lá e eles eram férteis. Eles cresciam. Aí o diabo falou assim: agora a gente vai começar a apertar eles para acabar, vamos escravizar, vamos fazer com que eles paguem o preço. Deus disse assim: é isso que eu preciso, vai lá e faz. E a palavra diz que eles começaram a apertar, a oprimir o povo de Deus. E quanto mais eles oprimiam o povo, mais numerosos e mais fortes eles ficavam. Amado, sabe o que é isso? Você está passando no vento? Você está no Egito passando a dificuldade? E agora, quanto mais você busca, mais o vento sopra. Eu quero te dizer o seguinte: esse é o ingrediente que Deus liberou sobre a tua vida, porque quanto mais você tiver no vento, mais forte, mais fruto você vai dar, mais forte, mais leve, você vai ficar menos preso. Quanto mais você estiver passando no vento, mais numerosa será a tua vitória. As pessoas não entendem isso, que é lá, amado, no meio do problema que Deus vai nos fazer prosperar. O que você tem enfrentado? Começa a dar glória a Deus por isso. Quando a gente entende isso, nós deixamos de ficar frustrados. Porque quando tu começa a entrar no vento, vem um e diz assim: já orou, irmão? Tem pecado aí. Está passando vento? Tem pecado. Olha, eu fui numa irmãzinha ali que, olha, ela entregou. Amado, as pessoas não conhecem os propósitos de Deus. Quando você conhece o propósito de Deus, você entra no vento, vão começar a te oprimir. Em vez de você ficar triste, você vai entender: opa, esse é o sinal. Chegou minha hora de crescer. Quando as coisas começarem a te oprimir mais ainda, você vai entender: opa, Senhor, chegou a hora. Esse é o sinal que o Senhor está te dando. Quando começarem a te oprimir, quando começar nesse vento que você está passando, você sente tudo isso. Sabe o que é isso? Isso não é o sinal de que o diabo está trabalhando na sua vida. Isso é o sinal de que Deus acionou o gatilho da tua vitória e você vai crescer muito mais. Quando você começar a entender isso e você chegar em casa e o marido disser para você o seguinte: olha, o dinheiro que nós recebemos esse mês não dá para pagar nada, tu vai levantar a mão e vai dizer: glória a Deus, Senhor, eu estou vivendo o milagre da prosperidade, chegou a minha hora de crescimento. Quando você chegar em casa, quando você estiver passando no vento e o esposo disser: eu não mais quero você, eu não mais quero mais a tua presença, você, em vez de ficar triste e chorando, tu vai levantar a mão e vai dizer: glória a Deus, Senhor, chegou a hora da restauração da minha casa, chegou a hora da minha transformação. Aleluia! Foram vocês aí atrás, né? Eu falo para eles assim: gente, eu me mato de pregar lá, né? Se vocês não passam a mesma coisa, ninguém bate uma palma. Eu falo: rapaz, vem gente de fora, qualquer coisa fala: boa noite, gente. Como é que tá a igreja? Falo: cara, eu grito, faço de tudo lá. Foram vocês aí atrás, né? Tem pregador que fica pedindo. É uma brincadeira que eu faço com ele, mas é porque vocês prestam bastante atenção e isso é bom. E eu quero que você entenda, nós já estamos caminhando já para o final da mensagem, mas eu quero que você entenda ainda algumas coisas que eu comecei a meditar, porque Jesus disse que Ele não queria que Deus nos tirasse do mundo, porque Deus tirou você do mundo espiritual, mas no mundo físico você precisa estar lá.
Nós precisamos passar nesses ventos aqui embaixo, porque esses ventos são gatilhos de bênção para as nossas vidas. Você está entendendo isso? Essa é uma mensagem para quem está no reino. Quando nós entendemos essas coisas, nós vamos parar de ficar frustrados, amados. Aí eu comecei a pensar se Jesus quer que a gente esteja lá. Aí eu comecei a meditar numa passagem, não precisa abrir não, abre aí, Mateus 13:33. Mateus 13:33. O Anderson vai abrir ali no telão para a gente. Olha só, o que vocês acharam do telão lá atrás? Ficou legal, né? O pessoal que está atrás. Bom ou não bom? Amém ou não amém? Amém? Está mais fácil de ler, né? Glória a Deus. E assim nós vamos crescendo cada vez mais para a glória de Deus. Aí diz assim: e contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é 13, 33. Sem problema. Olha. E contou-lhes ainda outra parábola. Isso. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Vou ler novamente. E contou-lhes ainda outra parábola e disse: o reino dos céus, Jesus falando, é como um fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Olha para mim. Quando eu comecei a estudar sobre isso, que Jesus nos quer lá, porque esse é o meu pensamento, eu lembrei dessa passagem, o Espírito me trouxe isso à memória, que Jesus disse que nós éramos como fermento. E então eu me lembrei que quando a Bíblia diz, Jesus disse, o reino dos céus é semelhante a uma mulher que pega o fermento, mistura na massa. Você vai entender isso. Nós já sabemos que quando a Bíblia fala de mulher, a Bíblia fala sobre a igreja. Amém ou amém, irmão? Amém. Você já está com a mensagem do reino na mente, você já fez a transição, você sabe as figuras que a Bíblia diz. Aí a Bíblia está dizendo, uma mulher pegou o fermento e jogou lá num bocado de farinha, lá na massa, e toda a massa foi fermentada. Aí eu entendi que a igreja é a mulher, que nós somos o fermento e que o mundo é a massa. Falei, peraí. Quando a gente escuta as mensagens, a gente escuta os pregadores dizendo que Deus vai tirar a gente lá. E Jesus disse ao contrário, o reino é como uma mulher que pega o fermento e joga lá de volta. Amado, Jesus te libertou espiritualmente. Depois que Ele te liberta, Ele pega você e bota lá novamente. A mulher é a igreja. O fermento, diga, somos nós. Diga, nós somos o fermento. Aí disse que Ele pega o fermento. A mulher deve pegar o fermento e lançar de novo lá. O que é isso? Sabe qual é a mensagem que você deve ouvir na igreja? É que Deus vai te levar lá no mundo para resgatar e para poder fermentar aquele lugar com a presença de Deus. A mensagem não deve ser que Deus vai tirar você de lá. A mensagem deve ser: Deus vai te colocar lá novamente para você fazer alguma coisa. Você está entendendo? Você tem a mensagem do reino na tua mente. A mentalidade de uma nova criatura. Ele disse: eu vou pegar, a mulher deve pegar o fermento e lançar. Nós somos o fermento. Aí eu comecei a meditar e eu lembrei de algumas colocações que o Dr. Miles Murrow ele fez sobre o fermento, e para mim foram as melhores citações que eu já ouvi sobre isso. E as chaves do que eu vou citar agora não são minhas, são do Miles Murrow, e uma mensagem que eu não lembro agora qual é, mas eu tenho uma porção de pregações lá em DVD, foi uma dessas aí que eu não lembro. Mas diz assim, que na verdade, quando nós somos o fermento, ele diz que na verdade o fermento não serve para nada se estiver dentro do pacote. As mulheres vão entender essa mensagem melhor do que o homem, essa parte. Sabe o que é isso? Fermento dentro do pacote adianta alguma coisa? Você pega o pacote de fermento, você bota na massa, joga o pacote lá dentro, pichando que é PhD e cozinha, serve? Sabe o que é isso? Você não serve para nada enquanto está aqui dentro. Essa reunião aqui, para o reino espiritual, para o mundo, para a massa, não serve para nada. O que vai fazer a diferença vai ser amanhã, quando tu for para lá, no meio da massa. O fermento só tem valia se nós tirarmos ele de dentro do saco. Você vem aqui, recebe a instrução, e Deus vai te levar lá para o meio da massa para poder fermentar aquele lugar. E aí, outra coisa que nós vemos é que o fermento ele não tem o tamanho da massa.
fermento, quando olha para a massa, ele diz o seguinte, cara, o negocinho desse pequenininho, né, Cristiano? A massa de pizza, então, a massa é grande, tu pega um pouquinho de nada. Quantas gramas de fermento? 200 gramas de fermento aí? 15 gramas. Gente, olha a proporção, 15 gramas de fermento para um pedação de massa. Aí você imagina isso espiritualmente. A Cristiane pega aquele bolo de massa e bota lá. Aí ela pega 15 gramas de fermento e bota do lado. A massa olha para o fermento e diz assim, coitadinho, não dá nem para o início. Vai querer se meter a besta comigo desse tamanhozinho? O fermento da Cristiane olha para a massa e diz o seguinte, daqui um pouquinho tu vai ser minha, filha. Eu vou te pegar todinha, tu vai ver só o negócio. Eu vou me embolar contigo e vamos ver como é que funciona o negócio. Amado, a massa não teme o tamanho, o fermento não teme o tamanho da massa. Eu não sei qual é o tamanho da tua luta, mas olha para ela e diz o seguinte, eu vou te engolir, filho, eu vou pegar você e vou te atropelar. Aleluia! Aleluia! Você não tem que temer. Qual é o tamanho do teu problema? Você é o fermento, amém, gente? O problema é a massa. Você encara o seguinte, eu vou lá, cara, vou me misturar no meio desse negócio, estamos juntos e misturados. Olha para a massa e diz para ela. Aleluia. E depois que nós se embola, amado, o negócio fica feio. E quando depois que tu pega e pum, bate aquela massa e taca para cá e taca para lá. Desse jeito. Amado, o fermento não é influenciado pela massa. Depois que ele entra, a massa vira fermento. Mas ele não vira massa. Sabe o que é isso, jovem? Sabe o que é isso, mulher? Sabe o que é isso, homem? O Egito tem os ingredientes para nos fazer prosperar. Mas Deus quer usar você com esses recursos para influenciar o Egito. O fermento, ele não pega o gosto da massa. A massa é quem cresce junto com ele, porque ele é quem dita como as coisas têm que ser. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Nós temos que ir lá e influenciar. Você não tem que vir a massa, mas a massa tem que virar você. As pessoas que você convive com elas você não deve ser influenciado. Você deve influenciar essas pessoas. Aleluia. Você vai para o mundo onde você chega no teu trabalho, exerce o teu ministério ali. Verdade. Passa isso para essas pessoas que você tem aprendido aqui dentro. Faz a diferença. Fermento não tem aparência, amado, ele parece com a massa. Onde nós chegamos, nós temos que nos parecer com a pessoa, mas o nosso conteúdo ele é contagiante. Graças a Deus. Jesus disse, o reino dos céus é como fermento. Diga para o seu vizinho, você tem que ser como fermento. Aí eu termino dizendo o seguinte, o fermento trabalha calado. Quando tu mistura massa com fermento, Cristiano, o fermento faz algum barulho? Cresce devagarzinho. Fica quietinho. Devagarzinho. Mistura ele na massa e deixa ele quieto lá, não é? Em vez de ele fazer, bota no forno micro-ondas, bota no forno normal, não é isso não. Lá em casa a gente tem que comprar pronto, lá em casa pronto. Ora por nós, porque a fumaça na casa. Mas amém. Aleluia. Fala, Jesus. Mas então na tua casa faz, não? Na tua casa não faz não. Na tua casa faz, gente? Só alguém tem que sofrer. Também não, Alex. Anderson. Não faz não, mas quando a Cristiane pega o fermento e mistura na massa, brincadeira, e joga lá no cantinho, fica quieto lá. Sabe por quê? Porque o fermento não precisa fazer barulho para poder tornar a massa igual a ele. Ele trabalha quieto, calado. Temos irmãos que eles querem ser espirituais, né? O Felipe é sargento do exército, o Gilvan também. Amado, você é fermento lá no meio daquele povo. Verdade. Se na hora do ordem unido, Felipe pega o pelotão dele e junta todo mundo, o seguinte aí, em nome de Jesus, fica todo mundo quieto. Vamos agora fazer uma oração lá, baixar na barulho. Vai ele fazer a ordem unida com a Bíblia debaixo do braço.
Está aqui para mostrar que é crente, fazer barulho. O fermento fica quieto. O fermento não faz barulho. Sabe por que a tua família não é salva? Eu preguei sobre isso esses dias. É porque tu faz muito barulho em casa, mano. É porque tu chega em casa, tu faz o cabelo, chega em casa e marido. Questão espiritual. Você tem que entender que agora eu estou falando em línguas 24 horas por dia. Churicanta, churiando, a ripa lá atrás. Fala em línguas para você. Tu dobra o teu joelho e o marido está lá na sala. Aí tu estica assim para ver se dá para ver ele e começa: Senhor, em nome de Jesus, eu sei que eu sou um vaso nas tuas mãos e me usa para salvar esse homem do inferno. Tira todo o capeta, todo o espírito maligno, pombagira no meio do coração, o cara está lá. Quieto. Faz o teu papel. Fermento não precisa fazer barulho. Fermento ele transforma. Prudente como uma pomba. Simples como uma pomba, prudente como uma serpente. É isso que você precisa. Sabe, cara, você chega no trabalho, irmão, você vê quem você é. Quando eu trabalhava numa empresa, após sair do quartel, que passei muito tempo numa empresa, eram 500 pessoas, direto e indiretamente. Amado, eu não dava comigo debaixo do braço dizendo que eu era crente, não. Eu dizia o seguinte: aqui eu sou profissional. Depois que nós saímos lá fora da paz do Senhor, quando alguns descobriam, aí vinha todo de manhã: bom dia, chefe, paz do Senhor. Para quem? Está falando para mim? Que é bom dia, amigo. Lá fora a gente se encontra e você me dá paz do Senhor. Aqui é bom dia e vai trabalhar. Não tem esse negócio não. Quer mostrar que é espiritual. Quer fazer barulho para convencer as outras pessoas. O fermento não precisa fazer barulho. Ele influencia naturalmente. E Deus quer usar você lá no Egito para influenciar as pessoas naturalmente. A tua presença influencia. Sabe o que a palavra diz? Que os egípcios, quando oprimiam eles e viam que eles cresciam, a palavra diz que os egípcios temiam ele. Sabe o que eu vou profetizar na tua vida? Os teus parentes vão ter medo de convidar você para a festa. Assim, a gente vai chamar aquela crente, ela chega aqui, ela acaba, porque todo mundo procura ela para conversar de igreja. Verdade. Eles compram cerveja e falam assim: mas vamos chamar eles, falar aquela família, eles são nossos parentes, mas eles chegam aqui e a gente fica sem graça de beber perto deles. Sabe por quê? Porque nós somos fermentos. Aleluia! Porque eles começam a ver a diferença. Você fica sentadinho no teu cantinho, só olhando, sem condenar ninguém. Você não faz aí o que vocês querem, mas não adianta. A presença de Deus na nossa vida é muito forte. As pessoas olham para nós e não conseguem mais ser a mesma coisa. A nossa presença como fermento influencia diretamente onde quer que a gente vá. Nós somos o fermento de Deus nessa terra. Aleluia, é verdade, Pai. Eu já fui em festa e vi o clima feio. Verdade. Aí chegamos lá, o negócio estava feio já. Dá para já mamar? Falei: vamos lá. Aí eu falei: não vamos embora não, vamos ficar aqui. Amado, acaba com o problema. Quando a gente chega em casa, liga para ele o seguinte: você sabe daqui, teve um maior quebra-pau. O diabo deve ficar assim, doido para a gente ir embora, né? A gente não pode brigar agora não. Eles estão aí. Vamos esperar eles sair. Quando a gente sair, eles te quebram o pau. Não deixa eles saírem. A gente não pode fazer nada agora não. Sabe por quê, amado? Porque a gente influencia. A tua presença traz paz. É verdade. A tua presença traz a presença de Deus. É verdade. Nós somos o fermento, sabe, jovem? Você tem que ser assim. Você não precisa ser igual a ninguém. Você não precisa ser igual a essas garotas. Você não precisa ser igual a esses rapazes. Nós somos quem somos porque a graça de Deus está em nós. E eu quero terminar essa mensagem dizendo para você que aonde você está nesse Egito, Deus vai fazer você crescer. Que em meio a todas essas provações, você vai ver a poderosa mão do Senhor agindo na sua vida. Eu não quero mais que você olhe para a sua vida como religioso, achando que esse vento é para o teu fim, mas que você comece a glorificar e dizer: Deus, olha, mas eu vou lhe dizer, quando a gente entende a mensagem do reino, a gente começa a viver isso, começa a passar no vento e dizer assim: Senhor, manda mais. Manda mais porque eu quero vitórias maiores. Eu converso com os meus parentes em casa e disse para a minha panela o seguinte: olha, eu quero problemas novos, eu estou cansado de problemas iguais. Amado, a gente não tem que correr do problema, a gente não tem que correr com o Egito, não. Eu quero que você essa noite enche o teu peito e diga o seguinte: eu vou sair daqui e amanhã eu vou enfrentar tudo que eu tiver de enfrentar, porque lá no Egito eu vou crescer. Foi lá que Deus preparou a minha vitória, é lá que Deus determinou o meu crescimento. Eu quero te dizer
dizer que Egito não é lugar de derrota. Egito é local de crescimento, é local de prosperidade. O Egito tem os recursos necessários para Deus nos fazer crescer. Aleluia! Não importa o que digam, importa a tua fé. Aleluia. O que Deus está dizendo para você essa noite é: eu não vou tirar você de lá, eu vou prosperar você no meio desse problema, eu vou te fazer crescer no meio dessa tribulação. Aleluia. Diga para o seu vizinho: Deus vai usar esse vento para te abençoar. Diga para ele. Os levitas podem se posicionar, nós já estamos encerrando.